A paz, amigos, boa noite a todos. Excelente aí sexta-feira para você, para sua família, né? Semana finalizando. Graças a Deus hoje terminamos o serviço ali na Pedra de Guaratiba. Segunda-feira estamos aí para iniciar um outro serviço. Bom, vamos lá. Hoje vamos dar continuidade aqui no livro, tá? Hoje vamos falar do tópico 3, prova social. Sabe, eu estava lendo, né? Ele vem falando, abordando várias coisas. E aí eu fui me deparando com algumas coisas nesse tópico aqui que eu já faço, né? E antes de ler, né? Mediante as coisas que eu tenho pesquisado, tenho visto, e eu achei muito bacana isso, e eu tenho, graças a Deus, visto o resultado disso. Então, você aí, meu amigo, você usar uma expressão JOJ, né? Ontem eu usei uma dele e hoje vou usar de novo. Você está deixando dinheiro na mesa, tá? Você está deixando dinheiro na mesa. Como que eu faço isso? Compre esse livro. E olha que eu nem ganho nada indicando o livro, né? Mas, cara, intelectualmente, vai aumentar, vai ampliar a sua visão, assim como o outro que nós lemos, tá? É muito bom, riquíssimo. Um pouquinho cansado, confesso, mas aqui estamos. Eu aprendi uma coisa: quando a motivação falhar ou faltar, que a disciplina vem a ser o teu impulsionador. Eu quero dizer, isso se aplica muito hoje. A minha motivação aqui é de -0, porque devido ao cansaço, a gente correu muito lá, então minha motivação é 0, sendo que o que me impulsiona a estar aqui é a disciplina, tá? Isso eu aprendi lá no outro livro, no primeiro livro que nós lemos, né? Então vale aí, tá vendo? Porque vale a pena você ler, se capacitar, evoluir, porque você vai pegando essas coisas. Bom, vamos lá. Vou aqui ler algumas coisas, né? Que eu fui aqui grifando pra gente falar um pouquinho aqui, até porque o vídeo não fica muito extenso. Bom, vamos lá. Você está visitando uma cidade e vê 2 restaurantes. O primeiro está cheio de gente. O segundo está vazio, quase às moscas. Qual restaurante você escolhe? Esse é o exemplo mais simples do que a prova social. Quando precisamos tomar decisões, procuramos referências de outras pessoas para nos auxiliar nesse momento. Pensando no mundo de marketing digital, isso é muito comum com os depoimentos, seja em vídeos ou em prints de pessoas falando bem de você. Então isso é muito bacana. Cara, você fez um serviço, finalizou, o cliente foi lá, deu feedback, deu ok, o cara já pede, gostou muito de mim, do meu serviço, quero te fazer o último pedido. Vai lá no meu site, ou vai lá no Google Meu Negócio, deixa lá um comentário, sabe? Deixa lá um feedback, deixa lá o seu depoimento, a qual serve, cara. Isso serve muito, conta muito na hora do cliente ali, tá ali entre a sua empresa e outra empresa, ele vai ver isso, ele vai ver os comentários. Tá? Isso vale a pena você fazer, tá? Aí, uma coisa que bacana que ele falou, que isso aqui às vezes quando a gente está com nossos amigos, né, falando sobre empresa, essas coisas, eu sempre gosto de citar, e aqui ele fala, a regra de ouro do marketing de resposta direta é testar sempre. Então vamos lá. Poxa, você está começando a desenvolver
uma linha, né? Uma estratégia, né? Mas a palavra é uma estratégia. Poxa, esse ano iniciou o ano passado nessa situação. Isso serve até para outras, tá? Mas aqui a gente está falando sobre marketing. Poxa, eu tenho minha empresa, eu tenho meu negócio. Pô, esse ano, ou pô, eu vou começar agora, independente do mês ou do ano, eu vou começar agora, vou criar uma estratégia. Então, durante aí 6 meses, 7 meses, eu vou testar essa estratégia. Se funcionar, beleza, eu vou continuar usando ela, eu vou englobar uma coisa ou outra, eu vou aumentar o alcance dessa estratégia, porque me trouxe resultado, tá? Por que eu tô falando isso? Esse ano eu mudei um pouco a estratégia das minhas redes sociais e eu tô vendo o resultado, tá? Ano passado o resultado da minha rede social foi pouca. Esse ano a gente já mudou, né? Um exemplo disso foi na quarta ou quinta, agora, quarta ou quinta-feira. Ela veio através do Instagram, né? Pediu para fazer um orçamento, eu fiz, conversamos, expliquei para ela. Só de Nova Iguaçu, um bairro lá, eu sei que é Nova Iguaçu. E aí a gente só não fechou por conta de um detalhe que não deu. Mas o que eu tô querendo te dizer? Eu mudei a estratégia, funcionou, tá? Então a gente está falando de estratégia. Mude a estratégia, cara. Sabe, a gente trazendo aqui rapidamente para o nosso exemplo de futebol, né? A gente gosta, né? O brasileiro, o carioca principalmente, muito agarrado ao futebol, tá sempre vendo. Às vezes a gente fala do técnico, né? Do nosso time. Poxa, esse técnico aí vai morrer agarrado com tal jogador, né? No qual sentido? Pô, ele daqui a pouco vai ser mandado embora e não tira o cara. Às vezes você tá com uma estratégia que não vai te levando a lugar nenhum, cara. Tu tá tentando tu tá estagnado, vai morrer junto com essa estratégia. Para com isso, cara. Tem hora que a gente tem que ter um pouco de humildade. Pô, dá um passo atrás, pô, cara. Assim, não tá dando certo. Eu vou mudar. Entendeu? Então tem hora que é necessário. Você precisa ter a mente aberta, cara. Entendeu? Então, às vezes é necessário você mudar. E testar. Tá? E testar. Bom, outra coisa que eu separei aqui. Essa história de qual é o melhor gatilho, qual gatilho eu uso, é uma perda de tempo. Gatilhos são estruturas inerentes do nosso cérebro e eles se misturam. Entenda que os gatilhos se entrelaçam, são uma coisa só. Ou seja, são vários gatilhos que e esse livro aqui fala sobre vários. Tá, ontem, né, a gente já falou de alguns na quarta, né, também, e vamos falando, ou seja, poxa, eu vou só pegar esse. Não, você precisa ter a sua mente aberta, entender, tá, sobre vendas, sobre gestão, sobre pessoas, tá, e usando, porque eles se entrelaçam, tá. Não existe uma fórmula mágica, tá? Bom, aqui eu até escrevi aqui. Deixa eu falar isso aqui antes, ó. Vamos logo aqui que o vídeo já tá longo. Olha só. Veja como toda a comunicação influencia as nossas ações e o nosso ambiente. A vida, os negócios, a comunicação persuasiva é muito mais do que a escolha de um ou outro gatilho mental.
Aí, olha só que eu coloquei, aí que fala sobre a comunicação persuasiva, né? Aí eu escrevi aqui, ó, a comunicação falada é importante e a comunicação não falada também é muito importante, tá? Às vezes a pessoa, né, o profissional, ele só foca no falar, ele é muito bom, tá nisso, ele fala, sabe explicar, sabe dialogar, mas a comunicação dele não falada derruba todo o trabalho dele, cara. Será que isso não pode estar acontecendo com você? Ramon, como? Pô, às vezes você, ó, a sua prática, né? A sua técnica, pô, é top. Poxa, Ramon, a minha técnica, tá? A minha oratória, quando eu estou com o meu cliente, eu explico, eu falo, é assim que eu vou fazer, assim. Poxa, é top. Eu fecho muito cliente assim. Agora, a sua comunicação não falada, será também que ela está no mesmo nível? Ramon, me dê um exemplo de comunicação não falada. A sua vestimenta, o seu uniforme. Às vezes você tá lá, pô, tá com o uniforme sujo, uniforme já... Cara, só Jesus, cara. Então, sabe, a questão do uniforme, sabe, a sua forma de lidar com a sua empresa, tudo está sendo falado, tudo está sendo observado. Tem sempre alguém te olhando, tá? Então, assim, até outra coisa, até desde que você chega na casa do cliente, sabe, cara, enfim, né? Deixa isso pra lá, não vou falar isso não. Bom, para fechar, ele falou mais algumas coisas, mas eu queria fechar realmente com isso. Não, tem mais um aqui. Tem mais um aqui, o último, ó. Por exemplo, um hotel colocou uma mensagem mais ou menos assim em seus quartos: 82% dos hóspedes utilizam a toalha mais de uma vez, e isso nos ajuda a preservar o meio ambiente. O que aconteceu? Ainda mais hóspedes passaram a economizar toalhas, porque esse é o tipo de mensagem que faz nos adaptarmos ao ambiente. Se outras pessoas fazem, nós também temos uma tendência a fazer, né? Então, assim, se você está conseguindo reter o seu público em relação ao seu serviço, as pessoas, poxa, o fulano, pô, não para, o fulano, cara, tá sempre se posicionando, tá sempre trabalhando. Ou seja, as pessoas, cara, elas seguem. Agora, quando você não se posiciona, você não se apresenta, sabe? Isso atrapalha o teu resultado, tá? Aí a gente já vai para a área da autossabotagem, né? Já vai para a área de que você poderia estar lá na frente, mas você não está, sabe, cara? É uma coisa, por isso que eu falo, nós temos nosso projeto Avançar. Cara, é muito importante, cara, você, sabe, que quer crescer, quer evoluir, sabe, você participar, tá? Eu, cara, evoluí muito quando eu comecei aí, ó, tem o nosso Instagram, tem os dias dos nossos encontros, tá? Poxa, esteja no meio de pessoas que querem crescer, sabe? Esteja no meio, cara. Ontem a gente falou sobre isso, tá?
Você pode ir lá no nosso YouTube, no nosso canal, @rrgael_pintura. Você vai ver lá, tá? O nosso vídeo de ontem, a qual nós falamos sobre isso, tá? Bom, meus amigos, deixa eu lá descansar. Um forte abraço para você. Sábado e domingo é o nosso descanso. Graças a Deus por isso. Dia de ficar em casa, entre aspas, né? Tá resolvendo algumas coisas, mas dia de ficar com a família, né? De alguma forma, esquecer o trabalho, focar em algumas coisas, tá bom? Fique com Deus. Forte abraço a todos.